Olá, este é o blog Civil e Imobiliário. Hoje eu tenho a satisfação de entrevistar mais uma vez meu querido amigo Eduardo Tristão, que gentilmente veio aqui para a gente prosseguir num bate-papo a respeito de temas de direito imobiliário. Tristão, obrigado mais uma vez por você ter vindo aqui. Prazer. Bom, hoje, na nossa última entrevista, a gente tratou a respeito de técnica na elaboração contratual e pensando justamente nisso, eu queria tratar um pouco, talvez, do principal trabalho do advogado imobiliário, que é na elaboração de um contrato e os cuidados que se deve ter na aquisição, compra e venda de imóveis. Então, a gente pode dividir o trabalho em duas partes. Primeira parte, talvez a gente já tenha cuidado, que é a elaboração do contrato. Justo. Só que na compra e venda a gente tem um trabalho pretérito a isso, né? Ou seja, a gente tem um trabalho quando muitas vezes construtor ou uma própria pessoa física que está comprando imóvel vai nos procurar para dizer: eu já estou em tratativas comerciais avançadas e a partir de agora eu preciso do seu apoio. Preciso do seu apoio porque algumas questões jurídicas eu preciso do seu conselho e num dado momento a gente precisa alinhar a questão comercial, questão jurídica e estruturar isso num contrato, né? Talvez o nosso trabalho, ele não seja um trabalho tão só jurídico, né, Tristão? Porque às vezes, principalmente isso com pessoa física. A pessoa física já vem ao escritório dizendo o seguinte: olha, acabei de sair de uma reunião, eu fechei um negócio. Eu fechei e muitas vezes um cliente que até já dá um cheque, um sinal, num valor elevado. Então ele basicamente procura você para ter a consciência tranquila para dizer o seguinte: olha, eu sei que eu já estou avançado, eu sei que eu já assinei um pré-contrato ou uma opção de compra, eu já dei um cheque e agora eu quero que você me auxilie. A gente tem um papel de seja conferir segurança jurídica, seja também auxiliar o cliente no objetivo dele, que é efetivamente adquirir o imóvel, vender o imóvel, né? Como é que você acha que deve ser o papel do advogado nesse tipo de contrato? Eu acho que é difícil. É difícil compatibilizar as duas coisas. Eu acho que o primeiro ponto é separar, como você bem fez, os dois perfis de clientes que acabam nos procurando. Você tem um cliente profissional, pessoa jurídica, que ele tem um drive de compra, né? Ele tem uma concepção de compra muito mais racional, né? Então, geralmente, ele te procura buscando aconselhamento e pontuação de riscos, diferentemente do segundo perfil, que é o perfil pessoa física, em que o drive de compra geralmente é emocional. O sujeito te procura já com a decisão tomada, porque ele se apaixona pelo tijolo, sem pensar que tem ali todo um substrato documental que pode fazer aquele tijolo no final do dia virar pó. É verdade. E ele busca, na realidade, muito mais uma reafirmação da decisão que ele já tomou do que efetivamente um aconselhamento. Sim. E por mais que a legislação tenha avançado em conferir proteções, a legislação e a jurisprudência, e na legislação estou falando especificamente da questão dos atos de concentração, enfim, que deu uma diluída nessa discussão, especialmente das aquisições de pessoa física, fraude de execução, evicção, enfim. Eu continuo adotando a máxima cunhada pelo Marcelo Terra, num livro antigo dele, acho que chamado Negócios Imobiliários, um livro que está esgotado faz muito tempo, em que ele cunhou a seguinte expressão: não existe operação imobiliária 100% segura. Com certeza. E de fato não existe. Não há. Qual que eu acho que é o nosso papel em relação a esse tipo de demanda, né? O primeiro é tentar ser racional, trazer o nosso cliente para uma racionalidade e efetivamente fazer as investigações que são necessárias para que a gente se certifique de que a compra tem um grau de segurança elevado e que os riscos de evicção, fraude de execução, perda de propriedade, perda de posse são muito pequenos, usando o exemplo do Marcelo de que não existe operação imobiliária 100% segura. Então, assim, por mais que exista hoje a lei dos atos de concentração, que vai falar que a fraude de execução só vai se presumir se houver algum tipo de concessão anotada na matrícula, lá no artigo 54, enfim, é tomar o cuidado de buscar certidões de praxe. Então, fazer a diligência legal, certidões imobiliárias, matrícula, IPTU, dependendo da situação, condomínio, desapropriação, se houver algum tipo de suspeita para a gente averiguar isso.
A profundidade dessa avaliação ela vai depender muito da finalidade da compra. Do tipo de imóvel. Se eu estou comprando um apartamento para moradia, se eu estou comprando uma fazenda, se eu estou comprando um imóvel para empreender. Para incorporação. Né? Claro. Na compra, na aquisição para desenvolvimento imobiliário, o cuidado é muito maior, porque é um profissional. Sim. Então a gente tem que pensar que o profissional ele deveria ser ainda mais cauteloso, muito mais do que o homem médio, ou o famoso bônus pater familias. E sobretudo porque ele ainda vai vender unidades futuras, vai construir para terceiros. Lá, exatamente. Mas assim, pensando na compra padrão aí de um apartamento, certidões imobiliárias, certidões de distribuição padrão, a maioria sai pela internet hoje, civil federal, Receita Federal, protesto, trabalhista, olhar pessoas jurídicas das quais esses proprietários, se pessoas físicas, são sócios por conta... A cadeia dominial também é relevante, né? Sem dúvida. Vamos olhar os proprietários e os antecessores. Tem aquela dúvida se olha 5, 10, 20. Eu tenho feito por 10 anos, que me parece que é o prazo geral. Eu também tenho feito por 10 anos, que é o prazo geral. Terminou a regra de transição do Código Civil de 2002 há algum tempo. Isso. O que eu tenho olhado são antecessores dos últimos 10 anos. Há quem defenda, o Olivar, a gente deu um curso recentemente, ele defendia dos 5 anos. Também pode ser razoável, mas por uma cautela eu ainda... prefiro também fazer o prazo decenal, né? Eu também olho o prazo decenal, estou nessa também, prefiro ser um pouco mais conservador nessa análise. E lembrando que o foco dos antecessores está concentrado, na minha visão, em apontamentos anteriores à data da aquisição, né, para verificar eventuais incidentes de poliana de fraude de execução pregressos. E também a regularidade do negócio jurídico, se a doação foi uma doação com encargo, se o encargo foi cumprido, né? Exatamente. Né? Se tem algum rabo de obrigação cumprida, algum risco de invalidade do negócio jurídico. Escritura anterior com procuração lavrada aí na divisa do estado do Paraná na década de 80. Tinha de procuração falsa sendo passada na divisa ali de registro naquele fundo do Vale do Ribeira naquela época, não está no gibi. Então, assim, a gente tem alguns mandrakes e algumas nuances que a gente costuma olhar, e focando, além da questão da regularidade da aquisição, eventuais passivos anteriores que pudessem trazer algum tipo de abalo para a aquisição pregressa, e se houve algum tipo de questionamento pós-aquisição. Eu acho muito importante também, Tristão, eu não sei se é a forma como você trabalha, mas eu vejo aluno, por exemplo, o meu aluno, Alexandre, eu acabei de fazer uma due diligence aqui imobiliária, eu fiz uma avaliação, uma auditoria jurídica e passei para o meu cliente que a documentação está ok. Primeiro, você nunca vai dizer que está tranquilo, que você tem a segurança jurídica, como você bem disse, Marcelo Terra já dizia, e de fato, no Brasil não existe a máxima segurança jurídica. Mas eu acho muito importante a gente valorizar o nosso papel como advogado e todas essas informações elas precisam estar contidas, como eu faço aqui, e tenho certeza que você também faz, através de um parecer jurídico. Relatório. Um relatório técnico explicando a questão do imóvel, dos antecessores, da cadeia dominial, de todas as certidões que foram buscadas, quem são os vendedores, como é que é a qualificação dos vendedores, como é que é a posição jurídica desses vendedores, e ao final você dá uma conclusão. Ou seja, e isso tem que ser um trabalho, Tristão, me parece assim, em primeiro lugar, é um trabalho de risco para o advogado. Mas não tenha dúvida, porque a gente está apontando... A gente está dizendo vai ou não vai. A gente está dizendo vai ou não vai. Óbvio que a gente não é o dono do cheque. Claro. Eu costumo dizer para os meus clientes, eu devo comprar ou não? Meu chapa, meu amigo. Sou com você. O cheque não é meu, não sou eu que assino o cheque, o que eu posso fazer é te aconselhar. E a gente demonstra acho que tem riscos. Acho que tem risco. Os riscos são esses, eles estão mapeados aqui. Esses riscos são administráveis da seguinte forma, esses riscos são administráveis da outra forma. Esse risco não é administrável, e a tomada de decisão no final do dia é sua. Eu acho que esse é o nosso papel. E a gente tem, de fato, valorizar a nossa profissão, o nosso trabalho de entregar um relatório para o cliente apontando esses riscos. E mais que isso, Alexandre, eu tenho certeza que você faz isso no teu escritório, é tentar construir soluções.
Tristão, você tocou num ponto que realmente é verdade. Assim, hoje em dia a gente não encontra mais aquisição de imóvel que seja uma operação absolutamente simples, que o cliente vai chegar para a gente, vai entregar uma documentação, que a gente vai bater o olho e falar, pô, isso aqui é tranquilo. Está comprando um terreno maravilhoso no centro de São Paulo de um único proprietário, sujeito é um senhorzinho viúvo, 50 anos na propriedade. A gente tem esse trabalho realmente. A dificuldade nossa é compatibilizar entre dar segurança jurídica e, nas questões mais complexas, oferecer ferramentas para que o negócio possa ser viabilizado. Exatamente. Apontamento em certidão, assim, 90% Claro. das situações a gente vai ter alguma coisa. Isso não significa que inviabilize-se a aquisição. E aí acho que entra o trabalho do advogado de tentar trabalhar pro negócio, preservando ao mesmo tempo a segurança jurídica. Eu acho que isso desenvolve em duas frentes. Primeiro, tentar separar o joio do trigo daquilo que é risco efetivo e daqueles apontamentos que não conferem ou não atribuem risco àquela aquisição. Sim. E na segunda frente, naquilo que de fato representa risco, tentar trabalhar alternativas para a solução do risco e, se não for possível, alertar o cliente com clareza qual o risco ele está assumindo se ele porventura tomar a decisão de comprar aquele imóvel. Perfeito. Tristão, queria agradecer muitíssimo mais uma vez esse bate-papo. São dois amigos conversando aqui a respeito do nosso dia a dia. Eu espero que tenha sido proveitoso também para todos vocês. Muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço. Obrigado, pessoal. Até a próxima.